Olá, gente. Bom dia, tudo bem? Estamos nós aqui de novo para mais um bate-papo com a Física 2, primeira série. E aí, como é que vocês estão? Conseguiram acompanhar a solução da lista anterior? Ficaram com muitas dúvidas? Eu vi que alguns alunos tiraram dúvidas, né, na monitoria. Não recebi nenhuma mensagem por e-mail ainda de vocês pedindo para tirar dúvida. Qualquer coisa pode mandar mensagem, tá bom? E a gente continua no mesmo trabalho. O que que eu vou fazer agora, nesse nosso primeiro encontro, nessa primeira aula? Eu vou resolver os exercícios da lista da semana passada, que é aquela lista de você identificar as forças que estão atuando nos objetos, né? Porque na última aula nós vimos isso, os tipos de forças, lembra? Força de contato, força de ação à distância, e aí nós vimos a força normal, força de atrito, força de tração, força elástica, e nessa lista eu pedi para vocês basicamente trabalharem com o diagrama do corpo livre, que é identificar as forças que estão atuando em algumas situações. Então é isso que a gente vai fazer agora. E depois, no nosso próximo encontro, tomar meu café aqui. No nosso próximo encontro, a gente vai iniciar as leis de Newton, com a primeira lei, que é chamada lei da inércia, no próximo tempo, tá certo? Ai, gente, que saudade que eu tô disso aí atrás, olha. Isso aqui é uma imagem que a gente coloca, né? Fundo de tela, mas olha que saudade de entrar no marzão assim, curtir, dar uma relaxada, não é isso? Bom, vamos iniciar aqui então. Deixa eu compartilhar a tela com vocês da nossa apresentação de hoje. Aí. Então, resolução da lista de exercícios, tá bom? Forças em mecânica. Fazer aqueles exercícios de aplicação. O nosso querido Sheldon, conhece o Sheldon? Eu adoro. E olha o primeiro problema, gente. Sobre uma partícula P, agem 4 forças, representadas na figura a seguir. Então, realmente, tem um ponto P, que é a partícula, né? E nós temos 4 forças aí. Uma para a direita, que vale 12, uma para a esquerda, que vale 8, uma para cima, que vale 6, e uma para baixo, que vale 3 newtons. Ele quer saber o módulo da força resultante sobre a partícula. Ou seja, se a gente pudesse substituir essas 4 forças por uma que tivesse o mesmo efeito das 4, qual seria o valor dessa uma? Ok? Ih, caramba, olha a Capitã Marvel olhando brava pra gente aí, hein? Todo mundo de olho, todo mundo prestando atenção. Então vamos lá. Primeira coisa que eu sugiro que vocês façam, descubra qual é a resultante numa determinada direção. Então, por exemplo, na direção horizontal, o que que nós temos? Repara aí. Nós temos 4 newtons, 12 newtons para a direita e 8 newtons para a esquerda. Se nós temos 12 para a direita e 8 para a esquerda, quando você for fazer a resultante dessas duas, você vai ter quanto? 4 de resultante para a direita, confere? Porque como elas têm mesma direção em sentidos diferentes, é só você subtrair. 12 menos 8, 4. E é claro que essa resultante é para a direita, porque a maior força está para a direita. Agora a gente pode fazer a mesma coisa para cima e para baixo, quer dizer, em relação à direção vertical. Então vamos fazer isso? Se nós temos 3 newtons para baixo e nós temos 6 newtons para cima, isso vai gerar uma resultante de 3 newtons e para cima. Vê se não é isso. Concorda? Ou seja, nós podemos substituir essas 4 forças, já melhorou, por duas. Uma de 4 newtons para a direita, uma de 3 newtons para cima. Legal? E aí agora a gente sabe calcular a resultante dessas duas. Podemos usar o método do paralelogramo. Olha lá, ó, traça as paralelas e desenha o vetor resultante. E aí, olha, de novo nós vamos cair naquele triângulo famoso, em que um cateto mede 4, o outro cateto mede 3. Gente, quanto é que vale essa hipotenusa aqui, que é a resultante? Ela vale 5 newtons. Então, o gabarito da primeira questão, 5 newtons. Recapitulando, ele está te dando 4 forças, você primeiro vai transformar em duas. Calcula a resultante na horizontal, depois você calcula a resultante na vertical. Aí você vai ter sempre dois vetores que são perpendiculares.
Aí você vai pela regra do polígono, utilizando o teorema de Pitágoras, ou pela regra do paralelogramo, utilizando o teorema de Pitágoras, você vai descobrir o valor da resultante. Tá bom? Tudo bem com essa? Qualquer dúvida, depois manda lá ou um e-mail, ou então a gente também pode tirar na nossa monitoria, tá bom? Vamos continuar então, vamos ver qual é a próxima que vai aparecer para a gente. Ih, agora a parada ficou frenética, porque agora tem uma força inclinada. Força inclinada é mais complicado, porque com força inclinada a gente vai ter que fazer o quê? Trabalhar com as componentes, que foi um assunto que nós vimos na última aula. É pegar um vetor que está inclinado e dividir ele numa componente x e numa componente y. Então, vamos lá. As forças F1, F2 e F3 de intensidades respectivamente iguais a 10 newtons, F1, 11 newtons, F2 e 10 newtons, F3. Agem sobre um corpo, conforme mostra o desenho a seguir. Para que o corpo fique em equilíbrio, a força que devemos adicionar ao sistema terá módulo igual a... Bom, primeiro a gente pode fazer o seguinte, a gente pode calcular a resultante dessas forças aqui. Porque se a gente calcula a resultante dessas forças, a gente vai ter uma força só. E aí, para a gente anular essa força, para o corpo ficar em equilíbrio, é só eu conseguir uma outra força que tem o mesmo valor que ela. Tipo um cabo de guerra. Imagina que tem um grupo puxando para a direita com força de 10. Se você quer anular esse grupo, você tem que fazer o quê? Botar uma força para a esquerda com valor 10 também. Então, eu tenho que calcular a resultante dessas três. Vamos calcular a resultante dessas três? Vamos seguir. Primeira coisa, esse vetor F1, lembra que ele está inclinadinho, ele está formando um ângulo alfa. Então, nós vamos dividir ele em F1x. Como é que a gente calcula F1x? É F1 vezes cosseno do ângulo. F1 vale 10. O cosseno do ângulo vale 0,8. Quanto é 10 vezes 0,8? Vai dar 8 newtons. Repetindo, F1x, vou tirar aqui, ó, para você enxergar direitinho aqui, tá vendo? Ó? F1x é F1 vezes cosseno de alfa, porque F1x é adjacente a alfa. Se F1 vale 10 e o cosseno de alfa vale 0,8, 10 vezes 0,8 vai dar justamente os 8 newtons dessa força F1x, ok? Deixa eu voltar aqui agora. E o F1y, gente? Olha lá, ó. Se o F1x é F1 cosseno, é porque o F1y tem que ser F1 vezes o seno do ângulo. Se o F1 vale 10 e o seno do ângulo vale 0,6, 10 vezes 0,6 vai dar 6 newtons. Legal? Então, repara bem, essa força F1, eu dividi ela em uma força de 6 newtons para cima e uma força de 8 newtons para a direita. Legal até aí? Bom, agora o que a gente tem que fazer? Agora nós temos 4 forças. Para cima, F1y. Para a direita, F1x. Para a esquerda, F2. E para baixo, F3. Tá bom? Vou repetir. Para a direita, F1x. Para cima, F1y. Para a esquerda, F2. E para baixo, F3. Legal? Aí vai ficar igual ao problema anterior. Se eu tenho 4 forças, o que a gente vai fazer? Transforma em duas. Vê a resultante numa direção e vê a resultante na outra direção. Repara só, ele está dizendo que o F2 vale 11 e o F3 vale 10. Vamos ver qual é a resultante na direção X, ver se não são 3 newtons. Porque se o F2 vale 11 e o F1x vale 8, quanto é 11 menos 8? 3 newtons. E 3 newtons para onde? Para a esquerda. E na direção Y? Para baixo nós temos 10, que é o F3. E para cima nós temos F1y, que vale 6. 10 para baixo, 6 para cima, isso vai dar uma resultante de 4 para baixo. Repara só, gente, aconteceu de novo aquilo ali. Toda hora aparece isso. É até para facilitar as contas, né? Um cateto mede 3, o outro cateto mede 4. Me diz, gente, quanto vai ser a resultante nessa situação aí? De novo. Então, a resultante vai ser quanto? 5 newtons. Ou seja, voltando aqui, quando eu somo todas essas forças, gente, nós vamos ter um somatório aqui de 5 newtons. Como ele quer que você coloque uma força para equilibrar,
você tem que colocar uma força de 5 newtons. Como é que você equilibra uma força de 5 newtons? Fazendo uma força de 5 newtons, ok? Então o gabarito tem que ser letra B de bola. Tudo bem com essa? Então repara que aqui a gente teve probleminha, a gente teve que pegar esse F1 e tivemos que dividir numa componente X e numa componente Y. Então F1x ficou adjacente, então é F cosseno, e F1y é F seno, tá bom? Então matamos mais uma, vamos ver qual é a terceira que nós temos que fazer aí. Legal, olha lá. As figuras abaixo mostram 3 instantes do movimento de uma bola que foi atirada para cima por um malabarista. Então vamos olhar o desenho. Na primeira situação, quando a bola estava subindo. Na segunda situação, quando a bola estava no ponto mais alto da trajetória. E na terceira situação, quando ela estava descendo. Então são 3 momentos: subindo, parada no ponto mais alto e descendo, ok? Desprezando a resistência do ar, quer dizer, não tem nenhum tipo de atrito, né? Marque a alternativa que melhor representa as forças que atuam na bola nesses 3 instantes. Então ele quer a força quando a bola estava subindo, quando a bola estava parada e quando a bola estava descendo. Tranquilo? Vamos lá. Olha lá, eu e a bola. Segurando ali uma bola de tênis parecida com essa. Aí, ó, minha namorada, o olhar apaixonado dela para mim. Vou até tirar aqui para vocês verem o que ela falou. Não tá dando para ver, né, gente? Ela falou assim, gente, que físico. Olha lá, ó, aquele olhar dela de paixão. Olha lá. É isso. Então vamos ver as 3 situações. Olha lá. Joguei a bola para cima, ela parou e voltou. Legal? Então ali, ó, quando ela está subindo, quais são as forças que estão atuando na bola enquanto ela está subindo? De todas aquelas que nós vimos, tá bom? Tem força-peso? Tem, claro que tem. Tem que ter a força-peso. A força-peso é sempre vertical e para baixo. Tem força normal? Quer dizer, essa bola está encostada em alguma coisa? Não, não está encostada em nada. Vocês estão vendo algum fio? Não, não tem fio nenhum. Vocês estão vendo alguma mola? Não, também não tem mola nenhuma. Tem atrito? Não, também ele falou que não tem atrito nenhum. Então, gente, a única força que está atuando nela é a força-peso, ok? A partir do momento que ela saiu da minha mão, não tem mais contato com a minha mão. Eu não sou um Jedi, infelizmente, porque se eu fosse um Jedi, eu poderia usar força e continuar empurrando ela, mas não, eu não tenho esse poder. Então, infelizmente, a força que eu fiz para empurrar ela não está atuando mais. A partir do momento que ela sai da minha mão, essa força acaba. Então, a única força que eu tenho atuando é a força peso. Se você quiser, você pode ir fazendo essas perguntas que eu fiz, você vai chegar a essa conclusão. Beleza, e quando ela está no ponto mais alto? Que ela para, né? Ela dá aquela parada para voltar. Forças que estão atuando. De novo, só força-peso. Mais nenhuma. A situação é a mesma aqui embaixo. E esses vetores mudam de tamanho? Não muda, porque o peso é uma força que o planeta está fazendo no objeto. Independente da posição que esse objeto esteja, peso é sempre o produto da massa pela gravidade. Se a massa do corpo não muda, se a gravidade não muda, o peso não muda. E quando ela está descendo, forças que estão atuando, só a força-peso. Ou seja, gente, quando você pega um objeto e lança ele, enquanto ele está se movendo, sem tocar a sua mão e sem tocar o chão, a única força que atua nele é a força peso, é a força gravitacional. Ah, Sandro, mas peraí, por que ele está subindo? Ele está subindo porque enquanto você estava segurando e estava jogando ele, você forneceu uma velocidade para ele. E velocidade não é força. Quando você fornece essa velocidade, aí ele vai subindo. Tanto é que ele vai perdendo essa velocidade por causa da gravidade, aí chega uma hora que ele vai e aumenta a velocidade e cai. Entendeu? Mas a força não está aí. A força que você fez só no momento que você acelerou. A partir do momento que o objeto saiu da sua mão, pã, não tem mais força atuando sobre ele. Sendo assim, qual é o GABA? Os 3 vetores têm que ser exatamente iguais e têm que estar para baixo. Gabarito letra A. Legal? Vamos à próxima. Agora, pelo jeito, se tem mola, deve ter força elástica, né, gente? Nas situações seguintes, desenhe a força elástica aplicada
aos corpos A, B, C e D. Considere que todos os corpos estão em equilíbrio em relação ao solo. Beleza. Tá tudo parado, tá, gente? Tá tudo paradinho. Primeiro, uma esfera apoiada sobre uma mola vertical. Então, peraí, ó. Tem uma mola em cima da mesa, e em cima dessa mola tem um objeto. Então, o objeto está pressionando a mola para baixo. Concorda? Vamos ver como é que vai ficar essa situação. Ah, Hermione, nossa querida Hermione. Tá dizendo ela que é fácil, né? Vamos ver. Mas também ela acha tudo fácil, né? Acho que eu já falei com vocês, não sei porque que o nome do filme é Harry Potter. Se ela quer ser listrona. Mas vamos lá. E aí? Como é que vai estar a força elástica aí? Você concorda que a mola ela está fazendo uma força para cima, que você pega a esfera e aperta a mola. Então a mola vai fazer uma força para cima. Então nesse caso a força elástica ela está de baixo para cima, né? É como se a mola tivesse o quê? Apoiando a bola. A mola apoia a esfera. Então a mola está fazendo uma força para cima. Ok? É como se você sentasse em cima de uma mola. A mola vai estar fazendo uma força lá no seu bumbum. Tá certo? Então, a primeira situação, a força elástica tem que estar para cima. Vamos ver a segunda situação. Um balde preso a uma mola. Ah, então você tem uma mola, você pegou um balde, pendurou. Isso que você pendurou, a mola esticou, né, gente? Porque ela deforma. Tá certo? O que que acontece aí? Como é que vai estar a força elástica? A força elástica nessa situação, ela está segurando o balde para o balde não cair. Tanto é que se você cortar a mola, o balde cai. Então, nessa situação... Ué, peraí, acho que eu voltei. A força elástica está para cima. Quer dizer, a mola está segurando o balde para ele não cair. A gente pode pensar assim. Então, a força elástica ela está para cima. É como se você pegasse aquela mola maluca e estivesse segurando ela e pendurasse alguma coisa embaixo. Né? Se você cortar a mola, o corpo cai. Então, a força elástica está para cima. E nessa C, para onde vai estar a força elástica? Essa mola ela está fazendo o que com o corpo? Ela também está segurando o corpo, está segurando a esfera para ele não cair. Olha lá, ó. Uma esfera em um plano inclinado presa a uma mola. Se a esfera está presa à mola, gente, quer dizer que a mola ela está segurando a esfera para a esfera não descer. Se ela está segurando a esfera para a esfera não descer, é porque a força elástica tem que estar para onde? Tem que estar para cima. Legal? Sandro, e as outras forças? Você não vai colocar não? Porque aí não tem normal, aí não tem peso. Gente, ele não quer isso. Nas situações, desenha a força elástica. Então, ele só quer que você desenhe a força elástica. Tá certo? As outras você não vai desenhar não. Fechou? E próxima situação. Isso aqui eu lembro do pinball. O pinball é tipo assim, né? Você vai, puxa, aí a mola fica comprimida e você vai e solta. Aí a mola vai e empurra a bolinha do pinball. Vocês sabem o que eu estou falando, gente? O pinball? Pinball tem, antigamente tinha nos flippers, né? Que eu frequentava lá. Hoje em dia tem ainda, naquele parque lá da Barra, por exemplo, que tem aquele Hot Zone, aqueles jogos, lá tem pinball. Quando eu vou lá, eu fico jogando. Então você pega, estica assim, você puxa a mola, aí a bolinha fica presa, quando você solta a mola, joga a bolinha. É o que está acontecendo aqui, ó. Uma esfera comprimida contra a mola por uma força F. Então você pegou a mola e comprimiu ela. O que que acontece se você tirar a mão? A mola vai fazer uma força no objeto D. E essa força vai estar para onde? Para a direita, é claro. Legal? Tudo bem? Então, nessa situação, nós identificamos a força elástica. Então, tem hora que a força elástica segura, tem hora que a força elástica empurra, tá bom? Você tem que ver se ela está segurando ou se ela está empurrando. Toda vez que a mola estiver comprimida, a força elástica, a tendência dela é empurrar o corpo, concorda? Olha nessa primeira situação A. A mola está comprimida, então a força elástica está aqui, ó, jogando o corpo para o outro lado. Na situação D, a mola está comprimida, então a força elástica, ó, joga o corpo para o outro lado. Já na situação B e na situação C, a mola está estendida. Então, na verdade, a mola está segurando o corpo. Então, a força elástica vai estar no mesmo sentido da mola. Ok? Legal isso? Tudo bem? Parecida essa situação agora, ó. Nas situações seguintes, represente as forças de tração aplicadas aos corpos A, B, C e D. Ele quer só tração, hein, gente? Letra A, uma esfera presa por um fio ao teto.
E aí, como é que vai estar a força de tração aí? Para cima ou para baixo? Pensa assim, se eu cortar o fio, o que vai acontecer com o objeto? Ele vai cair. Então, se ele não está caindo, gente, é porque o fio está segurando ele. Então, a força de tração tem que estar para cima. Não precisa colocar as outras, tá bom? Só força de tração. Letra B. Uma esfera e um plano inclinado preso por um fio. E aí? Cortou esse fio. O que vai acontecer com a esfera? Ela vai cair. Bom, então a força de tração está segurando o objeto para ele não cair. Então a força de tração tem que estar para cima também. Tudo bem até aí? Letra C. Nós temos o objeto C e nós temos dois fios. Então nós vamos ter duas forças de tração. Ok? E as duas, gente, têm a mesma função, segurar o objeto C para ele não cair. Então como é que fica a força de tração? Primeiro caso, T1. Segundo caso, T2. Legal? Estou chamando T1, T2. Você pode chamar de TA, TB, não faz diferença. Tá certo? E a força de tração ela está sempre acompanhando o fiozinho, na mesma direção do fiozinho. Tá bom? Essa é mais tranquila, né? E na letra D? Como é que fica a força de tração aí? Na esquerda e na direita. Olha lá, ó, T1 e T2, ou TA e TB. Tá certo? Então, representar a força de tração no fio é muito fácil, gente, porque na maioria das situações, a tração não é que nem a mola que você comprime e estica, a tração ela só segura. Então, se ela só segura, é só você pensar assim, se eu cortar o fio, o que vai acontecer com o corpo? Ele sobe? Então, a tração tem que estar segurando ele para baixo. Ele cai? Então, a tração tem que estar segurando ele para cima. Então, é fácil de você identificar a direção e o sentido da tração. Tudo bem? Mas qualquer dúvida, depois vemos aí. E eu acho que essa é a última. Olha lá. Um bloco desliza com atrito, opa, aqui tem força de atrito, fica atento, sobre um hemisfério e para baixo. Qual das opções a seguir melhor representa todas as forças que atuam sobre o bloco? Opa, legal. Essa questão é considerada uma questão difícil, hein, gente? Muita gente erra. Então vamos lá. Primeiro, olha o bloquinho azul aqui, gente, ó. Eu tentei fazer uma simulaçãozinha, o que vai acontecer com ele é isso, ele vai escorregar e vai descer aqui, tá bom? Eu quero identificar as forças que estão atuando nele aqui, quando ele está nessa posição aqui, tá bom? Vamos lá. Qual é a primeira força que a gente pode colocar? Que ela está em todo mundo, atua em tudo, não tem jeito. Essa a gente não pode esquecer nunca. Quem é? É a força peso. Essa é poder supremo. Se tem massa, se está na superfície de um planeta, tem que ter peso, não tem jeito. Qual é a próxima que a gente pode colocar? Esse objeto, ele está encostado em alguma coisa, ele está encostado na superfície. Então tem força normal, que é aquela força que nós chamamos de força de contato, N, um Nzão. Legal? Gente, ele também falou que tem força de atrito. Você pensa bem, esse cara está escorregando, tem força de atrito. Você acha que o atrito está ajudando ou está atrapalhando ele na hora que ele está escorregando aí? Então vamos supor que você queira escorregar numa superfície. O atrito ele te atrapalha ou ele vai te ajudar? Você concorda que ele vai te atrapalhar? Então o atrito nesse caso ele está para trás. Ele está tirando um pouco da tua velocidade, ele está tirando um pouco da tua energia. Então na hora que a gente for colocar a faixa, a gente tem que colocá-la para trás. Então a força-peso é vertical e para baixo, a normal é perpendicular à superfície e a FAT ela está para trás. Tá bom? Fechamos então? Perfeito. Então, olha só, no nosso próximo encontro, nós vamos iniciar um assunto novo, que são as leis de Newton, daqui a pouquinho, ok? Lei da inércia, que é o princípio da inércia, tá bom? Vê se ficou mais alguma dúvida nesses exercícios. Caso tenha ficado mais alguma dúvida nesses exercícios, é só você chegar e ou mandar aquele e-mail, ou então falar com a monitoria, tá bom? Então, valeu, gente. Até daqui a pouco, tá bom? Beijo.